Prezados alunos, continuando a correção do questionário. Questão de número 5. Manuel, rico fazendeiro, é casado no regime de separação absoluta de bens com Anastácia, com quem teve 6 filhos. José, Joaquim, João, Ana, Maria e Susana. Vindo a falecer, um de seus filhos, Joaquim, estava residindo numa das casas que compunha o acervo hereditário. A casa estava avaliada em R$300 mil. Além dessa casa, o falecido deixou 3 veículos, uma fazenda de 30 alqueires, um apartamento no litoral da cidade do Recife, 2.800 cabeças de gado Nelore e 300 ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Hoje isso não vale nem tanto, né? O acervo hereditário foi avaliado em R$3 bilhões. Ana e Susana eram desafetas declaradas de Joaquim, em que pesem as várias tentativas de Anastácia. Ana e Susana notificaram o irmão a deixar o imóvel, ou, se fosse o caso, a pagar aluguéis mensais no valor de R$1.500, valor esse certificado por uma imobiliária. Joaquim contrata um advogado para lhe orientar acerca da situação. Na condição de advogado contratado, oriente o seu cliente respondendo às seguintes questões. Letra A. Será obrigatório o pagamento de aluguéis? Justifique. Primeira reflexão. Artigo 1784 do Código Civil. Princípio de Sésine, ou droit de Sésine, do francês. O que é o princípio de Sésine? Com a abertura da sucessão, vale dizer, com a morte do autor da herança, a transmissão de todo o seu patrimônio, ela opera ex lege, ou seja, ela opera por força da lei. E é automática. Imediatamente morreu, transmite-se a todos os sucessores, legítimos e testamentários. Primeira reflexão é esta. Depois, com a transmissão automática, opera-se entre os herdeiros um verdadeiro condomínio de todos os bens que compõem a herança. Isso está no artigo 1791 do Código Civil, combinado com o artigo 80, inciso 2. Lembrando que a natureza jurídica de todos os bens que compõem a herança é de bem imóvel e não bem imóvel, ainda que todo o acervo hereditário seja composto, por exemplo, de bens móveis. A natureza jurídica, por força de lei, é de bens imóveis. E instala-se um condomínio por força da lei. Então, todos os herdeiros são condôminos. Segunda reflexão. Quais são, então, as consequências do princípio de Sésine? Quais são as consequências, então, que a lei atribui a essa transmissão automática, tanto para os sucessores legítimos quanto para os sucessores testamentários? Nesse sentido aqui, na questão que está sendo examinada, todos os herdeiros de Manuel, eles são co-herdeiros. Eles são condôminos de todos os bens que compõem a herança. E não existe, antes da partilha, a individuação de bens. Ainda que eu esteja na posse de um determinado bem, que valha, por exemplo, X reais, correspondente à minha cota-parte, eu não sou proprietário deste bem. Eu sou condômino, junto com todos os demais co-herdeiros. Isso por força do artigo 1791 do Código Civil. Nesse sentido, todos, absolutamente todos os cordeiros, eles têm direito aos frutos e rendimentos de todo o acervo hereditário. Então, se tem casa, se tem veículo, se tem empresa, e esses bens estão gerando renda, com a abertura da sucessão, esses frutos e esses rendimentos deverão ser partilhados em cotas iguais a todos os co-herdeiros. Então, meus caros, em razão da existência de co-herdeiros, o Joaquim não pode utilizar individualmente nenhum bem da herança sem o consentimento dos demais co-herdeiros. Se tem a oposição de algum co-herdeiro, como é o caso que nós temos aqui, ele vai ter que pagar os aluguéis. Então aqui você responde a letra A. Tá? Ele vai ter sim que pagar os aluguéis em razão do princípio de Sésine, artigo 1784 do Código Civil, e em razão da realização ou da formação de um condomínio operado ex lege, artigo 1791, combinado com o artigo 80, inciso 2
do Código Civil. Letra B. Supondo que os outros irmãos de Joaquim não se oponham à posse do imóvel, ainda assim, será obrigatório o pagamento de aluguéis? Em caso afirmativo, qual seria o valor, tendo por base a avaliação da imobiliária? Justifique. Olha, a resposta, ela é positiva. Sim, a renúncia dos co-herdeiros quanto aos frutos dos bens do monte partilhável, ela deve ocorrer sempre de forma individualizada. Se as irmãs de Joaquim não renunciarem aos frutos, elas terão direito aos aluguéis na proporção dos seus respectivos quinhões. Então, por força do artigo 1829, inciso 1, a Anastácia, que é a esposa do falecido, ela concorre à herança com os filhos, em razão do regime de bens. E como são 7 herdeiros, o valor de cada cota do aluguel seria de R$ 214,28. Então, Ana e Suzana, elas receberiam cada uma um valor correspondente a R$ 214,28. E assim você encerra a questão de número 5. Ok? Passemos à análise da questão de número 6. João da Silva, viúvo, tem 2 filhos, Cláudio e Clarissa. Na velhice, resolve fazer um testamento, deixando 2 casas para Cláudio e um apartamento para Clarissa. Com base no exposto, responda. Letra A. Em relação à deixa testamentária, Cláudio e Clarissa são legalmente considerados que tipo de sucessores? Justifique e fundamente. Observem bem o enunciado da pergunta. Em relação à deixa testamentária. Em relação à deixa testamentária, fica evidenciado. Cláudio e Clarissa, eles são sucessores testamentários, ou são herdeiros testamentários. Artigo 1912 a 1940 do Código Civil. Tá, mas tem um detalhe, eles não são só sucessores testamentários, eles são legatários. E o endereço aqui, normativo, a base normativa da resposta, está justamente aí no artigo 1912 a 1940 do Código Civil. Por que eles são chamados de legatários? Porque o autor da herança deixou bem certo e determinado a pessoas certas e determinadas. É exatamente o que diferencia um herdeiro de um legatário. O herdeiro é aquele que herda a título universal. O legatário é o que herda a título singular. Então, Cláudio e Clarissa, eles são considerados legatários e não herdeiros. Letra B. Supondo que, ao tempo da morte, existissem bens remanescentes ao testamento, os filhos de João da Silva poderiam ser chamados à sucessão? Justifique e fundamente. Evidente que sim. Artigo 1808, parágrafos 1º e 2º do Código Civil. No Brasil, a sucessão testamentária, ela coexiste harmoniosamente com a sucessão legítima. Não há nenhum problema em que uma mesma pessoa participe da sucessão de outra pessoa a títulos distintos. Então, a pessoa ela pode ser sucessor testamentário, ele pode ser herdeiro testamentário, herdeiro legítimo e pode ser legatário. Não há nenhum impedimento na codificação civil em relação a isso. Encerrada, então, a análise da questão 6, passemos à análise da questão de número 7. Maria Paula, Maria Clara, Maria Aparecida e Maria José são, respectivamente, filha, neta, esposa e irmã de Alfredo Godoy. Com base no exposto, com relação a Alfredo Godoy, responda. Letra A. Quem é ou quem são herdeiros necessários? Fundamente. Muito simples a questão. Todas, Maria Paula, Maria Clara, Maria Aparecida e Maria José, são herdeiras necessárias, por força do artigo 1845 do Código Civil. Letra B. Quem é ou quem são herdeira ou herdeiras legítimas? Fundamente. Todas são herdeiras legítimas, por força do artigo 1829 do Código Civil. Letra C. Qual a diferença existente entre herdeiro legítimo e herdeiro necessário? Fundamente. Eu fiz esse questionamento porque há muita confusão. Há pessoas que confundem o herdeiro legítimo com o herdeiro necessário.
né, ou não conseguem compreender a distinção, mas nós temos uma distinção. Os herdeiros legítimos são aqueles que figuram na ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil, e são descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais até o 4º grau. Esses são os herdeiros legítimos. O herdeiro legítimo é aquele herdeiro instituído pela lei, na ausência de herdeiros instituídos pelo autor da herança, que seria o herdeiro testamentário. Os herdeiros necessários são aqueles que estão lá no artigo 1845 do Código Civil, que são aqueles cuja existência tem como consequência, conforme vocês já sabem, a privação legal da liberdade absoluta de testar do autor da herança. Quem são eles? Ascendentes, descendentes e cônjuge. São esses. Artigo 1798 do Código Civil. Assim, nós podemos concluir que todo herdeiro necessário é também herdeiro legítimo. Ascendentes, descendentes e cônjuge, conforme o artigo 1845 do Código Civil. Porém, dos herdeiros legítimos, apenas os colaterais, que está no artigo 1829, inciso 4, não ostenta a condição de herdeiro necessário. Ok? E assim nós encerramos a análise da questão de número 7. Vamos passar agora à análise da questão de número 8. André, Álvaro, Adriano e Adilson são filhos de Esmeralda, viúva milionária que veio a falecer em decorrência de grave acidente de trânsito. André reside em Fortaleza. Álvaro e Adriano residem em São Paulo. E Adilson reside em Goiânia. Dentre os bens deixados pela viúva, tinha uma fazenda de 20 alqueires no interior de São Paulo, no município de Araçatuba. 3 dias após a morte de Esmeralda, André é informado por Geraldo Moraes que um grupo de camponeses com bandeiras do MST ocupou a fazenda e instalaram barracas. André, advogado experiente, ingressa com ação de reintegração de posse no foro da comarca de Araçatuba, com pedido liminar. Distribuída a ação a uma das varas cíveis da comarca, o assessor do magistrado é chamado a confeccionar uma minuta de uma decisão interlocutória. O assessor, na minuta, indefere a liminar e determina a extinção do feito sem julgamento do mérito por ilegitimidade ad causam de André, posto que a herança ainda não havia sido partilhada. Como não havia individuação dos bens, não poderia ele, André, buscar a tutela jurisdicional para um bem que ainda não lhe pertencia. Tendo por norte o princípio da sesine, esculpido no artigo 1784 do Código Civil, examine, na condição de magistrado presidente do processo, as incorreções dos argumentos do assessor. Então vamos lá. Quanto ao princípio de sesine, relembrar as considerações que foram feitas na questão de número 5. Tá? Não vou repetir aqui para evitar vãs repetições. Ressalte-se um detalhe, que mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o magistrado ele não poderia, em regra, determinar a extinção do processo sem exame do mérito, sem dar oportunidade da parte que provocou, por exemplo, essa nulidade processual, de se manifestar no Código de Processo Civil de 73. Então já havia entendimento, já consolidado na jurisprudência do STJ, inclusive, de que o devido processo legal, o princípio do acesso à justiça, reclamava providência diversa. Não é só extinguir o processo sem análise do mérito. Dê uma oportunidade para que a parte se manifeste. Agora, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, nós temos um artigo que é o 317. Repito, artigo 317 do Código de Processo Civil de 2015. Esse artigo do Código de Processo Civil de 2015, ele diz expressamente que o juiz deve dar oportunidade à parte para sanar o vício. Tá? Então, o que antes era só um entendimento dos tribunais, passou a constar do texto da lei. Vamos analisar os argumentos rapidamente aqui do assessor do magistrado. Evidentemente, com base no princípio de sesine, os argumentos eles não procedem. Com a abertura da sucessão, ou seja, com a morte do autor da herança, os herdeiros eles são emitidos por ficção legal na posse de todo o acervo hereditário.
São condôminos, lembram? São condôminos. Então, em relação dessa posse, por força do artigo 1199 do Código Civil, qualquer herdeiro, isoladamente, poderá propor ações possessórias para a proteção dos bens que compõem o espólio. Artigo 1199 do Código Civil. Então, o assessor, ele comete um grave equívoco ao extinguir o processo sem resolução do mérito. Por quê? O Código Civil, ao contrário do que ele entendeu, confere legitimidade ativa, sim, a André, na condição de herdeiro, a defender a posse dessa fazenda que está na iminência de ser invadida. Ok? Por quê? Nós já vimos isso. A sucessão, na hipótese, ela ocorreu a título universal e não a título singular. Se ela ocorreu a título universal, todos os co-herdeiros são coproprietários e compossuidores de todo o acervo hereditário. Então, ele tem sim legitimidade para poder propor ação possessória contra esse movimento que está na iminência de invadir a fazenda. E assim, nós encerramos a análise da questão de número 8. E daqui a pouco faremos a correção das demais questões. Até lá.